gente pode ajudá-la. E ao final também a gente tem um tempo para uma troca, para perguntas, tá? Para a gente poder interagir um pouco mais, tá bom? Então, eu vou ceder a palavra à Adriana. Boa noite a todos e que vocês aproveitem muito. Essa é a última palestra do ano, mas a gente ainda vai ter algumas ações e espero que todo mundo se sinta aí desafiado e, por favor, o que vocês acharem que a gente pode promover mais para ajudar, fiquem sempre em contato, tá bom? Bora lá, Adri. Obrigada, Mirza. Boa noite a todos. Prazer aqui estar com vocês para compartilhar um pouquinho aí do que eu tenho vivido, né? Da experiência fazendo percursos de bike. Eu fui atleta profissional de mountain bike, por mais de 30 anos que eu estou nessa história do mountain bike, né? E também fui treinadora de mountain bike por muitos anos, sou profissional de educação física. E eu venho acumulando essa experiência, né, por treinar as pessoas, por precisar dar experiência, né, dos variados tipos de terreno com a bicicleta. Então, a gente tinha que treinar os alunos para ir para uma Brasil Ride, por exemplo, uma prova por estágios. As pessoas não sabiam o que era ainda lá na primeira edição. Então, busquei percursos que simulavam a realidade da prova. Então, eu estava sempre precisando elaborar percursos, né? E hoje vou compartilhar aqui a tela com vocês. Preparei uma apresentação para contar um pouquinho dessa história. Tá aparecendo tudo ok aí? Tá sim, Legal. Adri. Vamos lá. A gente vai falar sobre percursos para cicloturismo, e os pilares que norteiam esses percursos, que é segurança, em primeiro lugar, sempre, né? Segurança das pessoas e do meio ambiente, e também diretamente relacionado à segurança, à diversão, né? Porque se não for seguro, a gente passa medo, e se você está passando medo, você não vai se divertir. Então, o cicloturismo, ele está muito relacionado a isso, segurança e a diversão das pessoas. A diversão é aquilo que dá a essência, né? É o que mantém as pessoas pedalando, querendo mais, convívio com a natureza. Então, é isso. Sempre a segurança em primeiro lugar e seguida de diversão. O planejamento, que é o que vai garantir a segurança e a diversão, e a sustentabilidade. Então, sempre também que vai pensar em algum percurso, esse pilar da sustentabilidade é muito importante, porque a sustentabilidade ela é a harmonia entre o social, o ambiental e o econômico. Ah, Só para contextualizar, vou voltar um pouquinho nas palestras que a Mantivelo promoveu esse ano, de 2025. Foi uma sequência bem bacana, sempre com base no que diz as normas técnicas, né? A BNT é a norma brasileira de normas técnicas, que é a que fala sobre cicloturismo. Nós temos duas, né? Que é a parte um, requisitos para o produto, que é a 155091, e depois a específica, que é a parte 2, sobre classificação de percursos, que é o que a gente vai abordar um pouquinho mais hoje, que é a 155092. Então, a Mantivelo vem trazendo esse conteúdo super bacana, né? A primeira palestra com o Henrique Baumgartner foi como se tornar um condutor de cicloturismo. Ele abordou, assim, de uma forma bem assertiva as competências, segundo a norma técnica, para se tornar um condutor de cicloturismo, né? Toda essa jornada de desenvolvimento para quem quer atuar nessa área. A segunda palestra é responsabilização e seguro em cicloturismo com o Everton Alves, que há muitos anos também trabalha com isso, né, com essa parte de seguro específica para turismo de aventura e cicloturismo também. Ele trouxe assim
vários pontos de tecnologia, coisas para facilitar a vida e também muito esclarecimento sobre essa parte de responsabilização, né? Hoje é muito fácil você contratar um seguro, não tem por que não contratar, né? Então, você faz tudo online. Foi bem bacana essa apresentação dele. Depois, o Dr. José Cruvinel Neto, que é um ciclista também, de mountain bike, bem experiente. Ele é cirurgião de trauma e também trabalha com medicina esportiva. Ele trouxe uma palestra sobre primeiros socorros no cicloturismo. Ele tem bastante experiência também, e abordou também a parte da prevenção, né? Que é melhor do que você ter que ter uma atitude para socorrer alguém, é você prevenir e não ter que fazer nada disso. E depois a Poliana Pugas, que fez a palestra sobre gestão de segurança e risco no cicloturismo. Então, essa parte de gestão de risco é muito importante, também vem na parte de prevenção, que é sempre o melhor para qualquer situação, e também ela é bastante experiente nessa parte, né? E aprofundou bem no que diz a norma, né? Então, esse ciclo de palestras foi muito interessante mesmo. Depois, quando vier para o YouTube, quem não teve a oportunidade de assistir todas, entrar lá no YouTube da Mantivelo, que vai estar disponível em breve, e vale a pena para ter esse norteamento, né? Esse contexto geral do que rege, né, as normas de cicloturismo no Brasil. E agora, para finalizar, eu trago para vocês a palestra sobre percursos para cicloturismo, também baseada no que diz a norma técnica, sobre classificação de percursos. Antes disso, vou falar um pouquinho de planejamento, né? Um dos pilares aí para elaborar um percurso seguro. Criatividade e consciência, para pensar em propostas que respeitem as comunidades envolvidas e o meio ambiente, promovendo experiências sustentáveis e enriquecedoras para todos. Essa deve ser a base para quem quer planejar um percurso de cicloturismo, tá? E lembrando também que cicloturismo não é só um passeio de bicicleta, né? Por exemplo, a competições que estão aqui em Campos do Jordão, tem várias competições que acontecem na cidade de bicicleta, mountain bike, ciclismo de estrada, e isso também é cicloturismo, né? Mesmo que seja uma competição, as pessoas vêm para a cidade porque elas querem andar de bicicleta. Por mais que tenha competição, elas vêm conhecer outros caminhos que tem por aqui, que vêm participar da prova de estrada, aproveita para ir no bike park, conhecer trilha nova. Então, o cicloturismo ele é bem amplo. E aí, quando a gente fala de planejamento, então vem as fases desse planejamento, começa com o estudo da viabilidade desse percurso, né? Também sempre pensando na sustentabilidade, que é analisar o potencial econômico desse percurso, os impactos ambientais que ele pode causar e as consequências socioculturais na região. Tá? Então, esse estudo de viabilidade é muito importante que a pessoa vá, né, ter experiência, andar nesse percurso, não só pegar um mapa e olhar. Essa coisa precisa ser bem aprofundada para fazer dessa forma consciente, né, que todo mundo vai ter benefícios com esse percurso. Bem, aí pensar nos objetivos, né? O objetivo ele é o quê, né? O que nós desejamos alcançar com esse percurso de cicloturismo? Então, é como se o objetivo ele é o destino, né? E depois vem o escopo, que é como, né? Como eu vou alcançar esses objetivos, né? Então, o escopo ele vem como se fosse um mapa detalhado para chegar nesse destino, que seriam os objetivos. Então, trouxe aqui os exemplos do que seriam os objetivos, que pode ser aumentar o número de visitantes de uma forma sustentável, valorizar o patrimônio cultural dessa região, onde vai passar esse percurso, gerar renda e oportunidades, né, para as pessoas dessas comunidades na região. E o escopo, né, como eu vou chegar nisso, pode ser através de melhoria na infraestrutura turística da região, criar um roteiro cultural, esportivo, gastronômico,
isso também não precisa ser um desses itens, a gente pode englobar tudo. Depois a gente vai desenvolvendo um pouco mais sobre isso. Desenvolvimento de estratégia de marketing para promover esse destino, né? Então, de que forma a gente vai promover isso? Vou promover o quê? Só o meu passeio? Só o meu percurso? Vou promover a pousada que tem na região, o restaurante? Então, vem aí toda uma estratégia, mas sempre pensando nessa questão da sustentabilidade, né? Nos três pilares, que é a economia, os impactos ambientais e os impactos socioculturais, né? As consequências que esse percurso vai trazer. É, eu trouxe essa foto dessa porteira na Serra da Canastra porque eu fiz uma vez, eu fui para fazer um training camp para os alunos que iam para uma Brasil Ride, né, que ia ser na Chapada Diamantina, e aí me falaram que a Serra da Canastra, que era mais próximo aqui de São Paulo, é, era o lugar ideal para as pessoas conhecerem o tipo de terreno cheio de pedra, né? Calor, mais exposição ao sol, que seria lá na Chapada Diamantina. Então, pedi informação para um amigo que já tinha ido para lá pedalar e falei, se me indica alguém que conhece lá o lugar, porque eu nunca fui, né? Queria explorar um pouco para ver se eu consigo fazer esse roteiro. Seriam 3 percursos, né? 3 dias de pedal. E ele me indicou um rapaz, eu liguei e ele falou, falei, será que você pode me guiar? Expliquei o que eu queria, né? A gente marcou, lá fui eu com ele. É, esse rapaz, ele trabalhava de gerente no posto de gasolina, passei na cidade de Passos, em carona para ele, a gente foi para uma pousada, que é a Pousada Canteiros, que já fica lá no alto da serra. E aí a gente fez um percurso no primeiro dia, já andamos 100 quilômetros. Ele me mostrou as estradinhas de terra, né, deixando só por estradas mesmo. E aí eu ia olhando assim, vendo aqueles riscos de trilha, trilha para lá, trilha para cá, perguntava. Nem ele conhecia todas as trilhas, era um mar de trilhas. E assim foi, né? Nesses 3 dias que a gente pedalou, levantei bastante percursos, né? Mas com aquela vontade de conhecer mais aquelas trilhas. Então, essa foi a minha forma de chegar na canastra, perguntando para uma pessoa local se como eu deveria entrar ali, né? Se eu poderia passar naqueles caminhos, como que tudo acontecia ali naquela região. Conversei muito com o pessoal da pousada, dos lugares onde a gente passava para comer, é, os barzinhos que a gente passava para reabastecer. Então, por isso que eu coloquei ali embaixo no escopo, né? Escuta. Então, para quem quer planejar um percurso, é muito importante que vá para o lugar para saber se pode passar por esse lugar, como passar por esse lugar e ouvir muito toda a comunidade da região, porque ele sempre tem muito a acrescentar, a ensinar, mas de forma que a gente também entenda o que eles querem, né? Porque traz consequências e às vezes consequências não tão boas. Qual é o risco de você criar alguma coisa, um roteiro que pode se massificar? E tudo que é massivo, uso massivo, traz consequências que nem são tão positivas. É, e aí, depois, esse mesmo guia, me apresentou um outro amigo dele. Eu voltei mais 3 vezes antes de fazer esse training camp com os alunos. E até o outro rapaz era um moço que trabalhava de mecânico numa oficina e de carros, né? E eles pedalavam por lazer, então estava bem no começo. Eles não eram guias, eles apenas conheciam os caminhos. E a gente foi trabalhando para que eles também me ajudassem nesse training camp. Mesmo eu tendo outras pessoas que já eram experientes, que trabalhavam comigo, mas fiz questão que eles estivessem presentes, porque eles eram dali do lugar, né? Então é muito importante que haja essa troca, né? Eles me ajudam, eles participam, começam também a entender o que é isso, o que é essa atividade que eu estou fazendo por lá. Então, esse foi só um exemplo de organização de um roteiro de cicloturismo também. O treinamento não deixa de ser cicloturismo, as pessoas vão para juntar o útil ao agradável, né? Esse desenvolvimento deles para a competição, mas também para conhecer um lugar novo e para
viver todo esse contexto, né, de acolhimento das pousadas, os lugares por onde a gente passava. Então, tudo isso é o que movimenta o cicloturismo, né? E agora entra um pouco já na classificação de percurso, a parte mais específica da apresentação, classificação de percurso de acordo com a norma técnica 1550912, cicloturismo, e começando por termos e definições, o que diz a norma técnica sobre termos e definições, que é super importante, porque às vezes a gente acha que as pessoas já sabem, é óbvio, né? Falar que é segurança, o que é percurso, o que é perfil altimétrico, mas nem sempre. Tem pessoas que estão começando a pedalar e que não entendem essas definições, esses termos, e são termos super importantes, não só para o nosso entendimento na hora de elaborar o percurso, mas também na hora de explicar para as pessoas todo esse contexto. Então, falar segurança é um risco limitado a um nível aceitável, é o que especifica a norma, porque risco sempre existe. A gente tem que fazer essa gestão e sempre atuar dentro de níveis aceitáveis, né? Tratar os riscos. Percurso é o trajeto percorrido, né, do início da atividade até o seu final. Então, o percurso ele precisa ser detalhado, dividido em trechos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente na classificação. Perfil altimétrico, que é o gráfico, né, das variações de altitude desse percurso. É uma coisa muito importante para ser analisado, tem um exemplo na figura A, porque a partir desse gráfico é possível fazer um estudo prévio, né, do percurso para gerenciar o ritmo, o esforço físico, a alimentação, quanto vou levar, né, de alimentos, hidratação, entender a subida mais longa, onde ela está, mais inclinada, as descidas, tem descidas longas, 5 quilômetros descendo, 3 quilômetros. Então, para as pessoas conseguirem entender o que é um perfil altimétrico e usarem isso para se organizar, para também fazer gestão de risco. A trilha. Trilha não é uma estrada de terra, é uma trilha, é uma via estreita, não pavimentada, intransitável para veículos de passeio, porque as pessoas confundem muitas vezes, né? Uma estradona de terra onde passa carros com trilha só por ser um piso de terra, que a figura B mostra uma trilha na mata fechada, pode ser na mata, em campo, e, e assim vai. Um single track, que aí é uma trilha que só passa uma bicicleta por vez. A trilha também pode ser double track, né, que é um pouquinho mais larga, que passam duas bicicletas. Por que é importante mostrar, né, o que é um single track na figura C? Porque é um lugar que não dá para ultrapassar, então as pessoas têm que entender o ritmo da outra, às vezes esperar ter oportunidade para ultrapassar alguém, porque forçar uma ultrapassagem pode expor a pessoa ao risco, isso precisa ser bem explicado. E outro termo também é cascalho solto, né, para explicar para as pessoas o que é. A figura D mostra bem o que é, essas pedrinhas pequenininhas em grande quantidade que a bicicleta praticamente flutua se você estiver em alta velocidade, é muito fácil derrapar, perder o controle. Então, exemplos de termos e de definições, a norma técnica ela traz 14 desses termos que vale a pena dar uma olhada, aprofundar, porque parece simples, mas para muitas pessoas são coisas que elas ainda não tiveram experiência. Os requisitos gerais da norma sobre classificação de percursos também são vários requisitos. Eu coloquei aqui três que eu acho super importante, né? De responsabilidade pelas informações fornecidas, né? Então aqui a gente vê essas imagens já dizem tudo, né? O risco que as pessoas correm num percurso que elas não conhecem e a responsabilidade de quem vai fornecer essas informações, que é quem classifica o percurso, quem organiza. A classificação do percurso precisa ser fornecida aos participantes, tá? É muito importante isso, para que tenham todas essas informações prévias. E também para resguardo jurídico, né? É óbvio que é para que
seja seguro para todo mundo, mas também tem esse lado jurídico que para dizer que você informou corretamente como era aquele percurso. Mesmo para percursos autoguiados, também deve haver essa classificação de acordo com a norma técnica. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de percurso de estrada, né, um lugar ali avisando curva perigosa, as pessoas estão no asfalto e acham que correm menos risco, mas não, principalmente aqui na Mantiqueira, as serras, muitas curvas fechadas. E quando a gente está em velocidade na bicicleta, dificilmente você vai prestar atenção nas placas, né? Aqui está dizendo bem, curva perigosa ali na frente, depois uma outra placa com uma seta indicando que é uma curva que a gente chama de cotovelo, né? Bem fechada. E esse é um lugar aqui para baixo da Serra Velha de Campos que tem bastante acidente, porque a curva fecha de uma vez, as pessoas vêm, né, com excesso de velocidade, porque parece tranquilo. E se sai da curva, se é jogada para fora, se vem muito rápido, cai num abismo que está ali escondido pelo mato. Ah, outra imagem, um mata-burro, né? Esse é muito perigoso, muito usado para dividir propriedades, né? Propriedades rurais, para os animais não passarem, né? De uma propriedade para outra. E esse mata-burro era no Caminho dos Anjos, que eu ia fazer também ia levar uma turma para pedalar por lá, e por fim eu desisti, dado a quantidade desses mata-burros que tinha, sempre em fundo de vale, descida depois sempre uma curva, então eu achei que era realmente perigoso. E caso acontecesse alguma coisa que as pessoas estariam muito distantes de socorro, então acabou que eu nem levei. Pode ter também animais pelo percurso. Esse bichinho bonitinho aí, encontrei com ele, não quer dizer que o bicho vai atacar, mas muitas vezes as pessoas têm medo, se apavoram, saem correndo, caem da bicicleta porque saíram correndo. Às vezes também o bicho se assusta, pode vir para cima. Então, também identificar se tem animal solto, se tem esse risco, estradas abertas também. Se costuma ter animal solto, você pode fazer uma curva e dar de cara com uma vaca, com um cavalo, ou outro bicho atravessando. A foto ali de cima também é uma trilha que não tinha ponte, e ali quem salta, pelo visto, são poucos, mas conseguem saltar e passar essas valas. Quem não salta precisa saber que vem descendo rápido e depois da curva tem esse buraco. Para alguns tem que descer da bicicleta. Então, os requisitos gerais, eu selecionei três, mas são vários também, muito importantes, e vale a pena sempre ter na cabeça isso, a responsabilidade, divulgar, né, fornecer essas informações para quem vai participar, e mesmo os percursos que são sinalizados e autoguiados precisa ter essa classificação de acordo com a norma e divulgada. Próximo passo, procedimentos de classificação de acordo com a norma, né? Agora sim, ó, como fazer essa classificação, os procedimentos gerais, né? Sempre avaliar o percurso usando quatro critérios de classificação, que são esses ícones que a gente tem aqui à direita, né? Que são a severidade do meio, orientação, condições do terreno, intensidade de esforço físico. Então, é muito importante, né, que essa classificação seja feita de acordo com a norma para que isso seja um padrão. E isso facilita muito e garante a segurança, porque uma pessoa que já se acostuma a ver, né, entender essa classificação padronizada, ela já vai saber qual que é o grau de esforço físico que ela está acostumada. Então, é mais fácil ela entender se aquele percurso é para ela ou não, a condição técnica, se é para ela ou não. Então, conforme a gente vai trabalhando, fazendo essa classificação e divulgando, as pessoas vão começando a ter esse entendimento e vão saber exatamente o que é para elas ou não. E voltando aqui para a classificação, né, o procedimento geral, dentro desses critérios é atribuído um valor em uma escala de 1 a 5. E aí a gente também divide o percurso em trechos. E todos esses trechos do percurso devem ser avaliados
sempre nesses 4 critérios, de classificação. E o valor final atribuído a cada critério deve ser sempre do trecho de maior valor, tá? Então, na parte de condições do terreno, condição técnica, foi nível 4, mas de um percurso de 20 quilômetros, só 3 quilômetros era nível 4, porém vai ser classificado como nível 4. Aí a gente explica, também cabe explicar que o restante do percurso, né, desses 20, só 3 é nível 4, o restante é nível 2 ou 3. Aí a pessoa sabe que existe esse de maior valor e ela consegue gerenciar isso, mesmo que não domine também, ela consegue gerenciar, porque na média esse percurso é para ela. Os critérios de classificação, né, então, a severidade do meio, é, qual que é o procedimento, né, para classificar dentro desses critérios. Severidade do meio, a gente conta a quantidade de fatores que estão listados na norma técnica de forma acumulativa. Então, são 21 fatores, e aí depois vem tem uma tabela para você fazer a classificação. Como, por exemplo, o que são esses fatores, né? Pode ser longa exposição ao sol forte, se tem lugares de abismo, né, que a pessoa corre risco, região sem acesso à água potável, é, probabilidade de exposição a calor acima de 35 graus, exposição a frio de 10 graus, menos de 10 graus, inferior a 10 graus, umidade relativa do ar muito alta, acima de 30%, desculpa, superior a 80% ou abaixo de 30%. Então, são vários fatores que a gente vai identificando naquele percurso, nos trechos daquele percurso, para classificar de acordo com a norma. Orientação do percurso avalia as condições de orientação do itinerário, né? E também tem uma tabela que depois você consegue classificar de 1 a 5, né? As condições de orientação, se tem muita bifurcação, se tem sinalização, se é uma trilha, se essa trilha tem, é, é claro enxergar, né? Se ela tem um trilho mais claro, evidente, mais fechado ou não, o grau técnico do percurso, que avalia as condições técnicas do piso, né, do solo, falei com lugar com cascalho, pedrinha solta, se é lugar liso, se é percurso de estrada mais aberta, se é trilha, single track, o que acontece ali, nas condições técnicas desse piso. E também a tabela 3 que vai dar essa pontuação para classificação de 1 a 5. E o grau de esforço físico, que é avaliado o índice de esforço físico, a BNT, tem lá os padrões, né, para a gente chegar a calcular esse índice de esforço físico, e leva em conta a distância a ser percorrida, a influência dos aclives, né, subidas, descidas, e também aí consta a tabela 4 e 5 da norma. Aqui o exemplo, eu trouxe as tabelas, né, de classificação, a tabela 1 e a 5, que são as menores, que dá para ter uma ideia, né, daquilo que eu falei dos critérios, né, como fazer essa classificação por critério, por fator, condição, índice. Então, a tabela 1 é do grau de severidade do meio, daqueles 21 fatores, né? Você conta, se tiver até 3 desses fatores, é grau 1, pouco severo, 4 ou 5 fatores, moderadamente severo, nível 2, grau 2, 6 a 8 fatores já é severo, grau 3, 9 a 12 fatores bastante severo, grau 4, e pelo menos 13 aí já é muito severo, uma condição bem extrema, que é grau 5. O índice de esforço físico também, muito relacionado ao quanto sobe, ao tempo, né, de atividade, sendo que esse tempo de atividade não é o da atividade o todo, né, contando parada, né, isso é o tempo efetivamente pedalado pelo participante da atividade. Então, daí depois são 5 tabelas, né, na norma tem de orientação um pouquinho maior, então, mas sempre indo de grau 1 a grau 5
para todos os critérios. E aqui um exemplo de uma classificação de percursos que eu fiz, de um percurso aqui na região, aqui em Campos, que a gente chama de Volta do Faria, um percurso só de estrada, de terra, pega os trechinhos de asfalto também. Então, esse é a classificação de percurso, essa tabela é exatamente o que é o exemplo na norma técnica, então eu segui sempre esse formato, que para ter essa linguagem universal, né, para qualquer pessoa já saber o que a espera. Então, sempre dizer o nome do percurso, atividade, porque também tem isso para caminhada, aqui no caso é o cicloturismo. É, tem espaço para colocar um QR Code também, isso para colocar informações específicas que se queiram passar, né? Do organizador, uma agência, seja lá o que for. O trecho, especificar qual é esse trecho, né? Com informações do, dos pontos, né? Para onde vai passar. Então, esse percurso sai da loja Specialized Campos do Jordão, está na altitude 1.582 metros. Isso é importante para depois, lá embaixo no perfil altimétrico, a pessoa conseguir se localizar onde estão esses pontos. Aí é uma rota que passa pela Minalba, bairro do Centro, bairro da Campista e retorna para a Specialized Campos do Jordão. É um circuito, né? Porque os percursos eles podem ser de ponto a ponto, linear, circuito, ou a gente chama de uma forma de uma flor com pétalas, né? Você sai de um ponto central, faz uma volta, depois faz outra. Então, esse tem o formato de um circuito. Sai de um ponto e chega de volta nesse mesmo ponto. Tempo médio para percorrer esse percurso, 4 horas e meia. A distância são 51 quilômetros. Os desníveis sobe 1.435 metros e desce 1.441. Então, é um percurso fisicamente bem exigente, né? Só essa desnível acumulado já mostra para gente que não é um percurso simples, apesar de ser só estrada de terra e alguns trechos de asfalto, 2 serrinhas de asfalto. Aí os ícones, né? A tabelinha lá da classificação final. Então, pelo grau de severidade do meio, ficou em 1, pouco severo. A orientação do percurso também é 1, é bem tranquilo, são estradas bem abertas. Essa foto da direita mostra bem isso, né? A estradona aberta, tem placas, bifurcações bem claras. Você encontra pessoas para pedir informação, é fácil de colocar no GPS, seguir também. Grau técnico desse percurso é nível 3, né? É um piso técnico, mas na verdade, esse grau 3 é só de uma descida, que deve ter aproximadamente 2 quilômetros, que é justamente essa imagem da direita, né? A descida da direita, porque esse chão com bastante pedra é o que elevou para o grau 3, e no mais como na foto da esquerda, uma estrada bem batida, com pouca pedra, não tem muita erosão, vala de chuva. Então, esse é um bom exemplo de que apenas um trecho curto, né, dos 51 quilômetros, 2 quilômetros é considerado tecnicamente grau 3, o restante seria grau 1, 2. E o grau de esforço físico, aí já é um esforço intenso, né? Das subidas, e o tempo de atividade foi para o grau 4. Lembrando que é sempre classificação varia de 1 a 5, então é um percurso fisicamente bem exigente. Aí também espaço para colocar o mapa, para a pessoa conseguir visualizar esse percurso, ter uma ideia, né? Se ele é um circuito, se é ponto a ponto. E o perfil altimétrico, que a gente já falou que é bem importante para poder fazer o gerenciamento de esforço, alimentação, hidratação e tudo que vai ser necessário nesse percurso. Aí também aqui eu complementei colocando, né, esses pontos de destaque, né, que é o final da serrinha de asfalto da Minalba, no início, o bairro do Centro, que aí a gente entra nesse ponto da sustentabilidade, do desenvolvimento do local, da região. O bairro do Centro é um bairro bem bonitinho, que é justamente no centro, lá embaixo das serras. É um lugarejo assim bem agradável. Acontecem festas lá, tem
o artesanato local, tem um restaurante gostoso, então é um local bem bacana para ser visitado quando o pessoal for fazer esse percurso. Depois, uma serra bem difícil ali, um trecho bem inclinado, né? São 3 km, depois o bairro do Centro, que vai ser mais exigente fisicamente. E depois o bairro da Campista, que é outro local que também vale uma visita. Já é um bairro de Campos do Jordão. Esse percurso ele atravessa 2 estados, São Paulo e Minas. E o bairro da Campista também tem local para o pessoal tomar um lanche, almoçar, se quiser dar uma parada, que também vale a pena ser visitado. E esse percurso visa muito isso, desenvolver esses 2 bairros que cada vez mais as pessoas estão oferecendo serviços para as pessoas que buscam o cicloturismo. E, por fim, lá embaixo citar que esse percurso foi classificado conforme a norma técnica. E é isso. A ideia era mostrar, né, todo esse processo da norma e o quanto isso é importante para quem quer desenvolver um percurso novo, quer trabalhar nesse percurso e como comunicar essa classificação e a importância, né, do padrão para a segurança de todos. Vamos lá. Tá. Dri, a gente tem aqui duas colocações interessantes. Eu não sei, Lucas, você quer falar? E quem foi que fez a colocação das e-bikes também? Acho que vale a pena compartilhar com todo mundo aqui a preocupação. O- Legal. Só deixando aqui os contatos, tá? Os contatos, se alguém quiser depois mandar um e-mail, procurar no Instagram. E o site da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde é possível comprar essas normas. As normas são sempre vendidas, porque a associação ela faz um trabalho super importante, né? Precisa estar sempre revendo, atualizando as normas, e precisa ter um custo, porque a associação precisa se manter, né? Mas é um investimento muito importante e eu recomendo que as pessoas realmente comprem as normas, e essas são as duas relacionadas ao cicloturismo. Joia. Vou parar aqui. Lucas? Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu ver se minha câmera tá funcionando. Ah, tá. Bom, Adriana, é muito gratificante ouvir você falar, ouvir uma pessoa com peso que o seu nome tem, que você, de tudo que você já construiu pelo ciclismo, falando sobre essas normas. Você, a Mísia, me conhecem e eu venho fazendo esse trabalho na Fundação Florestal sobre essas normas técnicas de cicloturismo há um tempo já. E é incrível, assim, a gente poder falar um pouco delas e ter esse espaço. Então, parabéns para a Mantivelo. E eu queria só trazer algumas colocações importantes. Eu também sou auditor da ABNT, né? Então, eu conheci um pouco do processo, né? Nesse processo de me formar auditor da ABNT da norma de segurança, eu conheci um pouco desse processo da formação da norma. E o que é interessante, assim, né, a gente trazer é que as normas, elas são feitas por muitas mãos. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela não simplesmente chega e fala, é assim. Eles escutam todas as variáveis. E aí, eu coloquei até no chat, por exemplo, quando a gente fez as classificações dos percursos de cicloturismo da Fundação Florestal, uma coisa que foi importante a gente observar naquela época foi que era muito difícil a gente não. Lógico, poderiam acontecer situações excepcionais dentro de um percurso, de você ter, às vezes, em um momento, um grau 4 de alguma situação, mas normalmente quando um percurso tinha um grau 4, ou às vezes um grau 5, dificilmente a gente observava um grau 2 em conjunto com o percurso, porque ele se mantinha, né? Obviamente por conta deles se conversarem, deles se correlacionarem. Porque quando a gente começa a olhar a norma, a gente vê que ela é uma teia e ela começa a abranger, né? Então ela começa a pegar ali. Quando você colocou ali a questão dos critérios, é muito interessante, porque naqueles próprios critérios ele já dá, por exemplo, você vai ficar tanto tempo sem ter água. Então você já começa a falar de esforço físico. E aí o único que é mais subjetivo, entre aspas, né, é a questão do esforço físico. Mas os outros todos, tanto sinalização quanto a severidade do percurso e como enfim, o tipo de percurso em si, eles são bem técnicos. E aí eu vi que um colega colocou sobre as e-bikes,
E é isso, assim, as normas elas sempre são atualizadas, né? Então hoje a gente já começa a ter uma conversa sobre e-bikes, e o impacto que tem, né? Sobre velocidades, enfim. Mas parabéns, eu achei incrível essa fala hoje. É muito bom para a gente, assim, que tá no meio, assim, ouvir que as pessoas estão reverberando a norma, mesmo depois de tanto tempo, que se eu não me engano a norma é de 2018. Muito legal, Lucas. E é isso mesmo, a gente precisa difundir essas normas, né? Porque elas são muito importantes, são a base e a padronização é o principal. O Brasil tem um potencial imenso para o cicloturismo, né? Riquíssimo, né? Nosso potencial, mas as pessoas precisam se atentar a isso. De certa forma, a norma é nova, né? É 2017, se não me engano, aqui, ó, essa de classificação de percurso. E bacana saber que você trabalhou nelas. Dri, você quer falar um pouquinho sobre o impacto das e-bikes? Como é que você está sentindo nessa questão da organização do percurso? A e-bike é um mundo novo que se abre, né? Ela vem para dar acesso para muitas pessoas que não estariam preparadas fisicamente. Então, é como se a pessoa ganhasse superpoderes e nem sempre isso vem acompanhado, do nível técnico, né? Do entendimento de tudo que envolve a prática do cicloturismo. Mas é um mundo que se abre, as normas ainda não falam sobre isso. Eu acredito que a gente deva ter uma atualização em breve, porque realmente as e-bikes têm características diferenciadas, né? Tá trazendo muita gente para o pedal, isso é muito legal. É um caminho sem volta, realmente, abre muitas possibilidades, mas as pessoas precisam se atentar a isso, né? Que a e-bike, ela é a pilotagem dela é um pouco diferente, né? Por ter mais peso, mais motor, os pneus são um pouquinho mais largos, ela te dá essa sensação de estabilidade, realmente traz mais estabilidade, mas às vezes, se você não tem esse entendimento, a experiência, você acaba abusando da velocidade porque se sente mais seguro, né? Mas aí erra a curva, aí não sabe o que é um piso de cascalho, aí frenagem brusca, escorrega, derrapa. Então, tem várias peculiaridades da e-bike, mas é uma nova ferramenta aí para trazer muitas pessoas para o cicloturismo e acredito que em breve a gente vai ter atualização das normas técnicas sobre esse tema. Dri, tudo bem? É o Ricardo falando aqui. Acho que eu encontrei você algumas vezes no Barão ali com o grupo do Caminho da Fé. Eu acho que parabéns por estar profissionalizando o cicloturismo e a história das normas. Eu acho que é uma coisa que eu não sabia. Eu conduzo o grupo há 6, 7 anos. É uma coisa que eu fui meio autodidata em buscar como classificar e agora eu sei que tem uma classificação. Acho muito importante. Eu acho que você pontuou muito bem a história da bike elétrica com a pilotagem. Geralmente, o cara que vem para a bike elétrica é o cara que não tem um domínio da pilotagem e ele não tem noção da velocidade e acaba, um momento ou outro, tendo uma dificuldade na condução e principalmente em como juntar a bike muscular e a bike elétrica na condução, porque elas têm uma dinâmica diferente. Então, isso que eu estou sentindo um pouco de dificuldade nessa nova condução e nesse novo mundo que eu acho que não tem mais volta, que a e-bike vai acabar cada vez tomando mais espaço. Apesar de ela ser inclusiva, eu acho que precisa de uma maior atenção aí, principalmente em quem está pilotando. Obrigado pela palestra, obrigado, Mantivello. Acho que foi uma descoberta para mim hoje o trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Prazer em vê-lo aqui na palestra. Isso não conhecer as normas técnicas, né? Se vê que eu também, quando eu comecei a fazer todas essas experiências que eu levava as pessoas nos percursos, também não tinha conhecimento das normas, nem tinha, né? Ela vim em 2017, eu faço isso já há mais de 20 anos. Mas nunca é tarde, né? Então, a gente precisa mesmo difundir isso, mas o principal é isso, né? Mesmo sem conhecer a norma, se você trabalha com os três pilares principais para elaborar um roteiro, que é a segurança, o planejamento e a sustentabilidade, tá indo bem. É só mais um detalhe, daqui para frente
seguir essa classificação, né? Porque facilita para todo mundo, né? Para o seu trabalho, para a divulgação dessa classificação, para quem vai fazer o percurso, né? E realmente, essa é um desafio, conciliar a bicicleta sem assistência e com assistência elétrica, né? E eu sempre falo para o pessoal que quem está com bike não assistida quer acompanhar a e-bike, é passarinho que acompanha morcego, acorda de cabeça para baixo, né? Não tá, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria só fazer um comentário, Dri. Achei bacana que você trouxe a importância da norma como uma forma de compartilhar a informação sobre o percurso com quem vai fazer, né? Porque às vezes a gente fala de uma forma, o outro entende de outra, e bacana, tudo bem, aí chega lá no meio da subida, descobre que não era bem assim. Né? Então, ter a norma e explicar para quem você está conduzindo, assim, que não adianta, se a pessoa não tem clareza de onde ela está, o que, que ela vai começar no percurso e tomar uma decisão responsável, ali ela vai dar ruim, né? E a nossa obrigação de, ao conduzir, informar efetivamente o que ele vai encontrar pela frente, né? Não é só uma lomba, né? Uma piramba não é uma piramba, é uma subida de tantos quilômetros, como é que é o terreno, então acho que isso é muito bacana. Exatamente. E também você consegue, por exemplo, as pessoas hoje em dia têm muita facilidade em pegar arquivo de GPS na internet, vou fazer percurso X, baixei lá do Strava o arquivo e estou indo. Mas não sabe as condições desse percurso, porque na natureza tudo muda, conforme a estação do ano, vai mudando a condição do terreno, a condição climática. Então, nessa classificação de percurso também tem lá as condições que você pode especificar, né? Se chove muito naquele período, se é muito seco, se é frio, e assim vai. Então, realmente, poder compartilhar essa informação de forma padronizada garante a segurança para todo mundo e a diversão. O Lucas levantou a Oi, mão? de novo. Eu queria também colaborar. Quando a gente fez alguns trabalhos na Fundação Florestal, e aí eu queria muito enfatizar, eu acho que a sua fala, Adri, no começo, e aí um pouco sobre a questão de padronização de falas, né? É, a gente fala, por exemplo, pão francês, aqui chama pão francês, no sul chama cacetinho, no outro lugar chama pão de sal. E aí a norma ela traz, eu faço essa analogia também sobre um pouco sobre o pão francês, e aí trago um pouco para a Fundação Florestal, porque, por exemplo, na Fundação Florestal a gente chama os condutores, né, que são as pessoas responsáveis por levar as pessoas para atividade de monitor ambiental. E isso também gera, às vezes, conflitos. Mas o quão é importante que quando a gente fala de uma norma, a gente fala lá da terminologia, né? É justamente isso. Então, as pessoas terem noção, né? De falar, ó, aqui trilha é isso. Quando a gente falar em trilha, é um ambiente que vai uma bicicleta, uma ou duas, é um single track, não é um estradão, não é isso. Porque é o que você falou, às vezes a pessoa chega ali e tá acostumado a pedalar no estradão, e eu brinco eu mesmo, eu acostumado a pedalar no estradão lá da Canastra, fui pedalar com você aquele dia lá, a gente estranha, porque é mais estreito, a gente fica um pouco mais inseguro, né? Então, assim, por exemplo, nossa, eu olhava aquilo assim e falava, meu Deus, tem uma curva ali na frente. Quando tem um estradão, você faz a curva, abre, volta. E e aí, voltando a falar um pouco de outras questões das normas, né, que eu também, eu sou um apaixonado nesse tema, gente, eu ficaria daqui a noite inteira falando também, e ouvindo, né, principalmente, é que as normas, elas têm as normas diretamente relacionadas, que é o caso da 15501, da 15509, se eu não me engano, não sei se é a 509 ou 505, a bicicleta agora fugiu, mas tem a 1 e a 2, e aí ela conversa com as outras. Então, ela conversa com o SGS, ela conversa com a norma de sinalização geral, ela conversa. E aí tem uma norma que a gente fala que é a de comunicação. Como que a gente comunica, né, isso para as pessoas externas, né? Porque às vezes a pessoa externa ela não vai ter esse vocabulário, esse linguajar. E aí fala muito sobre isso, sobre essa questão de você conversar simples. Também não rebuscar muito, mas que a informação seja entendida, né? E é isso.
E é um tema muito interessante, né? Então, conforme as pessoas vão classificando e passando a informação adiante, vai tendo essa padronização na linguagem, né? Porque é interessante, então fácil de difundir isso. É Mais isso alguma aí, pergunta, isso. Liz? Então, alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou Fraga, Gostaria. por É. favor. Boa noite a todos, tudo bem? Adorei o evento, muito obrigado, Liana, também a organização, Lisa. Eu queria colocar uma experiência recente que eu tive. Eu estava em agosto na Holanda, de férias, e eu fiz uma experiência chamada Bike and Barge. Eu achei muito interessante. Eu pedalei de Amsterdã até Bruges, na Bélgica, mas uma barcaça vai pelo rio acompanhando. Então ela funciona como um apoio, tipo o teu hotel, né? Você pedala cerca de 50 quilômetros por dia, mas toma café da manhã, janta e dorme a bordo. Eu adoraria trazer isso para o Brasil, assim. Eu acho que a gente, sabe, precisava muito. A gente tem muito território para explorar, né? Muita coisa bacana para a gente fazer com um outro suporte qualquer, assim. Enfim, não sei se a gente tem uma rede de canais e rios como a gente tem lá, não sei se seria permitido, seria possível, mas acho que é um sonho meu trazer isso para cá. Foi muito interessante. Mas eu queria falar duas coisas, assim. A primeira é a bicicleta elétrica. Realmente, no grupo que eu estava lá, eram 9 passageiros, tinha uma galera idosa que eu acho que não sei, primeira impressão, pensou em pegar a bicicleta elétrica. Eu e minha irmã estavam com a bicicleta normal, né? E foi aquilo que a Adriana falou. Eu vi muito velhinho, muita gente idosa caindo, porque a bicicleta é mais pesada, ela tem menos manobrabilidade, né? Assim, dentro das cidades, principalmente. Não, nas estradas nem tanto, mas nas cidades o pessoal não consegue fazer curva direito. Então é uma coisa muito interessante. A bicicleta elétrica ela parece ser um pouco mais fácil de usar, mas não necessariamente acho que é. Ela traz alguns inconvenientes, né? Outra coisa que que eu achei legal lá, que eu não sei se tem aqui no Brasil, que eles perguntaram, Adriano, eles têm uns roteiros muito bem definidos, marcando as encruzilhadas. Então, quando você passa por uma cidadezinha pequena, dependendo do roteiro para onde você está indo, num cruzamento qualquer maior, ele tem um número, e aí ele diz assim, se você está seguindo para tal cidade, você tem que seguir para tal número, entendeu? Ele tem não sei como explicar, é um roteiro usando encruzilhadas, as coisas são numeradas, né? E aí você pode ter um mapa prévio, dizendo, se eu quero ir daqui para lá, eu tenho que ir do 81 para o 54, para o 72, para o 23 e finalmente para o 37, não sei, algo do tipo, né? Achei muito interessante. Só pontuar, assim, como eles são amantes da bicicleta, né? Realmente lá você tem muita infraestrutura para isso, e como eu gostaria de ver aqui no Brasil algum dia essa mesma infra pra gente, né? Um território tão bonito, tão amplo, assim, tão legal de explorar com um meio bacana com a bicicleta. Obrigado pelo evento, gente, tá? Valeu. Legal, Fraga. Aqui no Brasil a gente já tem bastante roteiro, né, de cicloturismo, e as trilhas de longo curso da Rede Trilhas, já bem estruturada, bem sinalizada. Recentemente já foi lançado um manual de sinalização, de trilhas, dessa Rede Trilhas, né, para padronizar no Brasil, porque já é uma grande rede mesmo de trilhas já se interligando. É, Aqui na região já passa o Caminho da Fé, que agora integra a rede trilhas. Então, está sendo um trabalho muito bem fundamentado, bem estruturado. Isso é trabalho que vem sendo feito já a longo prazo. A Transcarioca, que foi a primeira trilha, né, de longo curso a integrar a rede, é, já que foi um grande sucesso e já de muitos anos vem esses estudos e agora é uma realidade, está concretizando e as trilhas de longo curso estão se interligando nesse padrão de sinalização. Então, a gente já tem bastante percursos aí ligados e só cresce, ainda bem que agora já com essa padronização e cada vez mais abrangendo as regiões do Brasil. Mas acredito que no futuro nós teremos o Brasil inteiro ligado por trilhas, pela rede trilhas. Tomara. Camila, você colocou o link aqui, é o do guia? Isso, pode baixar gratuitamente. Todo mundo que quiser ter acesso, esse é o link do guia.
Gente, eu acho que, Dri, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Camila também, por favor. Queria agradecer aí a participação de todo mundo, sugestões de tema, né? De repente fazer uma discussão mais prática de montar aí a classificação de um percurso que vocês tragam, me ocorreu agora durante a nossa conversa. Mas vocês têm os nossos contatos e, por favor, vamos continuar essa troca aí para a gente poder trabalhar juntos. Acho que as questões que cada um lida no seu espaço são muito congruentes e é bom poder fazer isso junto. Só agradecer a Mantivelo, Mirza, Camila, a oportunidade, agradecer a todos que participaram. E agora vamos ver o que a Mantivela nos reserva para o próximo ano. Mais uma rodada de palestras, espero. É super importante isso, né, para o desenvolvimento do cicloturismo, para a segurança das pessoas. E como eu falei, né, o Brasil tem um potencial imenso e organizações como a Mantivelo garantem esse desenvolvimento. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite.